Bom, boa noite a todos e a todas. Pessoal que já está aguardando no meu canal no YouTube. Eu vou aguardar para ver se entra alguém por aqui para a gente iniciar a nossa reunião, nosso bate-papo hoje. Eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que a gente desenvolveu, uma plataforma que a gente chamou de Juedir IA. É uma plataforma de gestão de negócio. Peguei todas os meus conhecimentos acumulados ao longo dos anos e coloquei isso numa inteligência artificial proprietária, e é o que nós vamos apresentar hoje aqui, nessa apresentação. E quem quiser entrar pelo o Zoom para a gente poder trocar informação, eu gostaria. Então, quem estiver acompanhando no YouTube e puder entrar pelo Zoom, eu agradeço, que aí a gente pode compartilhar aqui e trocar informação com quem estiver no, no YouTube. E também no YouTube eu não vou conseguir trocar informação, mas eu consigo trocar aqui pelo Zoom. Então, quem estiver acompanhando no YouTube, puder entrar pelo Zoom, eu agradeço. Então, dá só um tempinho aqui, são 19h09, 19h10 a gente inicia e vamos bater um papo aqui sobre essa nova ferramenta de gestão que a gente desenvolveu. Aqui eu estou compartilhando uma tela com vocês que eu quero dizer antes de começar a apresentação da ferramenta. Eu quero explicar como que essa ferramenta foi pensada e como que ela foi desenvolvida ao longo do tempo, para que vocês possam acompanhar esse raciocínio de como ela foi construída. Então, esse método Juedir de gestão estratégica de negócio é uma coisa, um método que eu venho adotando há muitos anos. Isso seja como professor, fui coordenador de MBA da FGV, da Veiga de Almeida, da Universidade, da Cândido Mendes. Tem mais de 30 anos aí de coordenação de curso de graduação e pós-graduação em varejo. Então, a gente tem bastante experiência aí de conteúdo de varejo, e também como professor de cursos livres, como consultor, como empresário no dia a dia, empresário varejista também há muitos anos. Então a gente foi desenvolvendo uma série de metodologias, e essa metodologia, isso aqui tem uma grande participação na minha formação acadêmica, principalmente do doutorado, que me deu a oportunidade da gente desenvolver modelos. Então, um doutor adora o modelo, e aqui a gente desenvolveu uma série de modelos práticos para que a gente possa transformar uma nossa experiência numa ferramenta, quer dizer, numa ferramenta que pode ser multiplicada. Então, esse método que eu vou passar agora para vocês, ele tem alguns pilares básicos, ou seja, como que ele foi construído? Ele tem toda uma base científica que sustenta a prática, toda uma base teórica que sustenta a prática do dia a dia. Ela não é uma prática sem nenhum fundamento teórico, ela tem todo o fundamento teórico. Então, aqui eu defini 4 princípios básicos pelos quais a gente consegue, então, conseguiu, então, estruturar esse processo. A primeira coisa é o que é gestão estratégica de negócio. Gestão estratégica de negócio, para quem não está familiarizado no dia a dia, gestão estratégica de negócio significa você olhar a empresa como um todo, no curto, no médio e no longo prazo. Então, quando se fala de gestão estratégica, o que eu estou falando? Eu estou olhando a empresa como um todo, todos os setores da empresa,
e olhando isso no curto, no médio e no longo prazo. Então, a gestão estratégica, quando se fala gestão estratégica, eu estou falando nisso, né? No curto prazo, são as decisões imediatas e os resultados são rápidos, né? No médio prazo é a consolidação e expansão sustentável. E no longo prazo é uma visão estratégica e o legado que o negócio pretende deixar para a sociedade. Então, quando a gente gestão estratégica de negócio, tudo que isso é um princípio básico. Tudo que a gente está fazendo aqui nessa ferramenta, a gente tem o objetivo de olhar no curto, no médio e no longo prazo. Então, esse é um princípio básico, um dos pilares que a gente usou na construção dessa ferramenta. Ah, outra ferramenta básica, um outro princípio básico que norteia todo esse nosso aprendizado é a essência da gestão. Se a gente pegar a essência da gestão, o que que é a essência da gestão? A essência da gestão é aumentar venda e reduzir despesa. Essa é a essência da gestão. Então, tudo que a gente faz do ponto de vista de gestão empresarial ou de gestão de negócio tem com esse objetivo, que é aumentar venda e reduzir despesa. Então, em todo o nosso foco, tudo que a gente fez, que vocês vão ver na ferramenta, ela tem essa finalidade, ou seja, a finalidade de aumentar a receita e diminuir despesa. E nesse processo de aumentar a despesa e de aumentar receita e diminuir despesa, só tem uma maneira da gente fazer, que é através da inovação e da melhoria dos processos. Não existe maneira de você aumentar a venda se você estiver fazendo as coisas da mesma maneira que você fez ontem. Não há maneira de você reduzir custos se você estiver fazendo as mesmas coisas que você vinha fazendo até ontem. Então, gestão significa você trabalhar nesses dois focos e a maneira de fazer é através da inovação dos processos. Um outro básico que tem o pilar dessa plataforma, dessa ferramenta, é um negócio sustentável. O que que é um negócio sustentável nos dias atuais? Um negócio sustentável precisa ter quatro pilares. Precisa ter o cliente satisfeito, precisa ter os empregados satisfeitos, porque se ele não tiver os empregados satisfeitos, ele não vai ter o cliente satisfeito. Ele precisa ter a sociedade satisfeita, ou seja, atuar com propósito e impacto positivo na sociedade, e precisa ter o acionista satisfeito. O que é o acionista satisfeito? É a rentabilidade sólida e um crescimento consistente. Então, para o cliente, a experiência de compra que fidelize e gera recomendação. Para os empregados satisfeitos, significa um time engajado e entrega de resultados excepcionais. A sociedade satisfeita é atuar com propósito e impacto positivo na sociedade onde a empresa atua. E o acionista é o último item do balanço, que é o lucro, mas além do lucro é um crescimento consistente. Então, esse é um negócio sustentável. Tudo que a gente faz desenvolvido ao longo da plataforma tem essa finalidade de transformar o negócio em um negócio sustentável. Então, quando você mexe lá nos processos, você tem que ver qual é o impacto que ele provoca no cliente, qual que ele provoca no empregado, na sociedade e no acionista. Ou seja, todas as ações têm que ter um equilíbrio entre esses quatro pilares. Depois vem alguns princípios básicos também que a gente utilizou, ou seja, são princípios universais desse método de gestão que a gente criou. O, uma coisa básica no varejo, não só no varejo, mas em todos os lugares, né? Só existe três formas de você aumentar a venda, não existe a quarta. Você vende para mais clientes, né? Atrair novos compradores e ampliar a sua base de cliente ativo. Você vende mais produto para o mesmo cliente, ou seja, vender mais item para os mesmos clientes já conquistados e vender produto de maior valor agregado. Não existe maneira diferente para você vender mais se não for através dessas três formas, tá? Então, nosso pilar, a nossa plataforma, ela tem essa finalidade, ou seja, tudo que a gente vai fazer com foco em vender mais, nós vamos partir de um desses princípios.
Tem um outro pilar que também é fundamental no varejo, que no varejo só tem duas maneiras para você ganhar dinheiro. Ou você ganha dinheiro com a margem, ou ganha dinheiro com giro. Então, ao longo de tudo que a gente faz, nós estamos sempre trabalhando para melhorar a margem e para aumentar o giro, que é através do giro e da margem que se ganha dinheiro. Então, esses são aqui, vamos dizer assim, princípios fundamentais dos quais a gente não abre mão nesse nosso modelo de gestão. E baseado nesse modelo de gestão, como é que foi construído essa plataforma? Eu peguei todos os meus cursos, apostilas, tese de mestrado, de dois mestrados, tese de doutorado, é, tudo que artigo científico, artigo não científico que eu escrevi ao longo da minha vida, isso deu mais ou menos 2.500 páginas e a gente jogou tudo isso dentro do chat GPT, que eu usei na primeira fase do chat GPT, e a partir desse conhecimento do Juedir, então eu fiquei mais de 60 horas conversando com a máquina e construí cerca de 1.000 fichas. O que que é 1.000 fichas? São princípios que a gente usou para dar o treinamento à máquina para que a máquina pudesse agir da mesma maneira do Juedir. Então, essas fichas são orientações que a gente dá. Por exemplo, você vai, o que é uma classificação ABC? Como é que você faz a classificação ABC? Como é que você aumenta a venda na sua loja? Enfim, tudo que a gente vê ao longo do tempo, ela está fundamentada aqui nessas 1.000 fichas, que é o cérebro do modelo Juedir. Toda a minha experiência de quase 50 anos aí de dedicado, principalmente à atuação em varejo, estão nessas 1.000 fichas, que é o cérebro da plataforma está aqui. Então, a ferramenta proposta usar aplicações imediatas no seu negócio, esse é o primeiro. O segundo é cobertura total da gestão, ou seja, de toda gestão operacional ao estratégico, desde do operacional, do tático e do estratégico, e olhando a empresa como um todo, não só uma área, tá? E o resultado comprovado e testado em centenas de empresas, as quais eu tenho trabalhado ao longo do tempo como consultor, como conselheiro, enfim. Então, esse aqui é o modelo que a gente utilizou, né, os pilares que a gente utilizou para construir a plataforma. Então, é uma experiência que transforma negócio, esse é o objetivo, mais de 50 anos de atuação no mercado, centenas de empresas transformadas ao longo do nosso trabalho, rigor acadêmico, né, aliado aqui toda uma prática real com o meu conhecimento acadêmico, então surgiu o método Juedir, que não é teoria, é o resultado comprovado de décadas de atuação no varejo brasileiro e estudando aí o varejo pelo mundo. Então esse aqui é o método, né? É baseado em prática real do varejo, estruturado com rigor acadêmico, aplicável à empresa de qualquer porte e o foco sempre em resultados mensuráveis. O foco é sempre em resultado, mas é resultado mensurável. Porque o método Juedi funciona, né? Como que ele funciona? Prática real do varejo brasileiro, desenvolvido nas trincheiras do comércio, não em sala de aula, isso é muito importante. Rigor acadêmico, metodologia estruturada com fundamentação científica sólida. Qualquer porte de empresa, desde a pequenininha até a grande, pode aplicar o modelo. E resultado mensurável, indicação claras, né, os indicadores claros para acompanhar a transformação ao longo do período. Então, esse aqui é o nosso, vamos dizer assim, a, a base sólida, os pilares da nossa plataforma. Eu agora vou descompartilhar e vou mostrar para vocês como funciona na prática tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Eu vou demonstrar na prática esse funcionamento. Eu vou abrir aqui direto a plataforma para mostrar para vocês como isso funciona na plataforma.
Então, essa tela que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é uma tela onde eu usei para o treinamento do. Ainda não é a tela que o usuário vai usar no seu dia a dia. Isso aqui é uma tela, é um back-off onde eu consigo incluir todas as orientações para que a máquina possa aprender tudo que eu faço. Está aqui, criamos aqui o painel do professor, e nesse painel do professor eu construí aqui uma biblioteca que tem mais de 2.000 páginas e construí aqui uma arquitetura do conhecimento. Essa arquitetura do conhecimento é que é o como a gente fez para treinar a máquina. Então aqui está o DNA, o Juedir é o cérebro do agente, ou seja, esse agente é que vai, o cérebro, tudo que estava na minha cabeça está na cabeça desse cérebro aqui, e a gente construiu aqui, tem centenas de páginas aqui dentro desse arquitetura de aprendizado, dessa arquitetura do conhecimento, e aqui dentro dessa parte que é a biblioteca Juedir, que tem aqui, aquilo que eu falei para vocês, hoje já está em 1.000 fichas, exatas 1.000 fichas, do, é, com as principais questionamentos, respostas, tudo que a máquina vai responder estão aqui nessas 1.000 fichas, né? Aqui está a base, eu posso importar para essa ficha, ela é dinâmica, eu todo dia estou aprendendo e estou botando novos conhecimentos aqui para que ela não fique defasada, ou seja, quem for um assinante vai ter o tempo real, todas as atualizações, tudo que acontece no mercado eu venho aqui e atualizo para que a máquina esteja sempre atualizada. Então essa é basicamente o funcionamento, como a gente estruturou, né? E agora eu vou começar essa partezinha aqui onde está o Juedir IA, é onde o assinante pode entrar para começar o seu trabalho, tá? Eu aqui tenho essa para teste, mas é a mesma que você entrando no site da JTB Consultoria, que eu vou abrir daqui a pouco para vocês, vocês podem vir aqui através dessa página, você entra aqui em novas conversas, eu vou aqui entrar em novas conversas. Então, nessas novas conversas, o que que tem? Tem um agente especialista, que é o Juedir IA, que é o maestro da orquestra, e tem um especialista em venda, tem um agente especialista financeiro, tem um agente especialista em estoque, tem um agente especialista em compra, tem um agente especialista em precificação, tem um especialista em categorias, gestão por categoria, um produtos e mix, tem um especialista em marketing, tem um especialista em novos negócios, tem um especialista em liderança e tem um especialista em planejamento estratégico. E tem o Juedir, consultor em IA, que é quem, quando há dúvida, o Juedir IA é que vai entrar para orientar esses demais agentes. Então é como se fosse de uma empresa, esses aqui são os diretores, né, de cada área, e aqui o Juedir, esse Juedir consultor aqui, é quem dá toda a orientação aos demais. Eu vou passar para vocês aqui como é que o funcionamento. Então, por exemplo, em vendas, você pode ir aqui em vendas e você tem abrir mais aqui, você tem uma série de perguntas já previamente estabelecidas. Aqui está. Como vender mais sem reduzir preço? Se você for aqui vender mais sem reduzir preço, ela vai pesquisar, ele está pensando, o Joedir IA está pensando, e vai te dizer como você consegue vender mais sem aumentar preço. Vamos ver se ele já está dando a resposta. Então você tem aqui, ó, como aumentar a venda como aumentar a venda sem reduzir preço. Ele está te dando uma série de orientações.
Vender mais sem reduzir preço é possível? É a forma certa de crescer. Reduzir preço é a alavanca mais fácil e a mais perigosa. Destrói margem, é copiado pelo concorrente em um dia e raramente é sustentável. O método Juedir trabalha com os princípios, com um princípio central. Só existe três maneiras de vender, aquele princípio fundamental que eu passei para vocês, de você vender mais, vender para mais clientes, vender mais produto para mais produto para os mesmos clientes e vender produto de maior valor agregado. Preço baixo não é nenhuma delas. Veja como destacar cada uma. Vender mais para mais clientes, sem baixar preço. O objetivo aqui é atrair pelo preço. Não, o objetivo não é atrair pelo preço, é atrair e converter mais gente que já entrou na loja para comprar. Como é que você controla isso? Como é que você mede isso? Pela taxa de conversão. E aí você pode dizer, puxa, Judir, mas eu na minha loja eu não controlo, não tenho taxa de conversão. Você não tem taxa de conversão de todo mundo que entrou e todo mundo que saiu. Mas se você tem cinco vendedores na sua loja, um vendedor vendeu para 500 clientes e um outro vendeu para 200, você já sabe que aquele que só vendeu para 200, a taxa de conversão dele está sempre embaixo. Então, mesmo que você não tenha condição, não faça medição, não tem uma câmera para medir quantas pessoas entraram, quanto compraram, você comparando com os demais vendedores, que você pode fazer um benchmark dentro da própria loja, você tem como acompanhar isso. Então, é fácil de você fazer e fácil de você acompanhar. Um outro, então a taxa de conversão é um deles. E se você não tiver, é só você pegar os vendedores que venderam mais e com aqueles que venderam menos. E como é que você melhora isso? Aqui tem toda a orientação. Você, para melhorar a taxa de conversão, você tem que fazer uma boa abordagem. Aí tem os quatro verbos da venda, que é abordar, sondar, demonstrar e fechar, que é uma das fichinhas que está lá naquelas 1000. Então você pode treinar o seu vendedor. Aqui tem como você treinar o seu vendedor, né? Nunca fazer aquela pergunta, posso ajudar? Nunca fazer pergunta fechada. É o que o senhor está procurando hoje, né? Abrir diálogo, e quando você abre um diálogo, você consegue construir relacionamento e a construção do relacionamento é que você vende. Aqui tem vender mais produto para o mesmo cliente, também tem como você fazer vendas complementares, né? Oferecer segundo item antes do fechamento. Kit de combo, você preparar combo para vender mais produto para o mesmo cliente e usar os quatro verbos da venda que eu já falei aqui para vocês. Vender produto de maior valor agregado, também tem como você treinar o seu pessoal para fazer isso. E o preço psicológico. O que que é preço psicológico? É aquele preço baseado no do 9 e a gente trabalha com duas filosofias, preço psicológico e preço é percepção. Aqueles produtos complementares e que as pessoas não sabem quanto custa, você pode ter uma margem melhor. Então, por exemplo, numa loja de hortifruti, quais são os preços que têm sensibilidade a preço que todo mundo sabe? A banana prata, o tomate e a cebola. Mas aquele tomate em caixinha, o tomate cereja, não tem sensibilidade a preço. Então, o que que você faz? Você baixa a margem do tomate normal e aumenta a margem daquele, daquele produto que não tem sensibilidade a preço. Com isso, você consegue ter a margem maior do que a do concorrente, a margem média, e passa para o público em geral que a sua loja é uma loja barateira. Então, todo esse princípio está aqui para você funcionar. Então, os três indicadores fundamentais, está vendo? Ó, o número de vendas que você tem que controlar, itens por venda e o preço médio de cada produto. Como que você faz isso? Se tiver integrado a sua loja, você não precisa fazer nada, é só você ir lá e abrir
Ele vai te dar a classificação por vendedor, quem é o melhor vendedor, o que que você precisa treinar naquele vendedor. Ele já te dá tudo isso pronto. E se você não tiver o integral ao nosso, o seu sistema não tiver integrado, é só você pegar uma planilha onde você tem lá as vendas por vendedores e ele vai calcular para você e vai te dar com a classificação dos vendedores. Então é uma forma extremamente simples que você não precisa. As perguntas estão prontas, né, para você fazer, e a partir da pergunta ele resolve tudo para você. Ainda te dá mais. Aí diz assim, ó, para eu te dar uma recomendação mais afiada, me diga qual desses três indicadores, ou seja, número de cliente, peça por atendimento e preço médio, qual que está mais divergente? O varejo é físico ou e-commerce? Porque aqui eu perguntei sem não sabe nada da empresa, né? Veja, você já mede os três indicadores por vendedor ou só faturamento total? Aí ele se aperta aqui, ele gera um diagnóstico para você, gera um plano de ação para você executar esse plano de ação. Esse é um item de venda, tá? Depois eu vou abrir e mostrar para vocês aqui um caso prático do que ele oferece no relatório. Eu vou voltar aqui e vou fazer uma nova conversa. Eu posso perguntar o financeiro, posso perguntar. Eu fiz de venda, vou fazer aqui do financeiro agora. Eu tenho aqui, ele me diz quais são as perguntas que eu posso perguntar ao financeiro. Minha empresa está dando lucro, né? Quanto preciso vender em cada loja para obter o ponto de equilíbrio? Eu vou nessa aqui, olha só. Ele vai me dizer, ele vai me dizer, já está aqui, ó, me dando todas as dicas. Eu não dei nenhuma informação para ele, mas ele já me dá aqui a fórmula de como ele calcula, que obviamente que é uma daquelas fichinhas que eu coloquei lá. Ele me dá aqui um exemplo ilustrativo, porque eu não dei nenhum dado. Custo fixo de 60 mil por mês, margem bruta de 40% e o ponto de equilíbrio de 60%. Para vocês terem uma ideia, eu vou botar aqui que eu tenho uma loja com custo fixo de R$ 26.000 e uma margem de 41%. Não precisa dizer qual margem, ele já sabe. Quando se fala em margem, ele sabe que margem é o preço de venda menos o preço de custo dividido pelo preço de venda. Ou seja, tudo isso já está. Você não precisa dar nada para ele. A máquina sabe tudo. Tudo que estava na minha cabeça está aqui. Aí vamos imaginar que você tem uma loja com um custo fixo de R$ 26.000 e uma margem de 41. Você pergunta qual o ponto de equilíbrio? E o que que vai acontecer? Vamos ver se ele. Ele já te disse ali, ó. Olha aqui. Você com a loja aqui, você com um custo fixo de 26 mil e uma margem de 41, você precisa vender 63 mil para obter o ponto de equilíbrio. E eu posso perguntar aqui, ó, quanto eu preciso vender para ter um lucro de 15%? Ou seja, coisas que o pequeno empresário nunca pensou, nem sabe como que fazer isso, e aqui você tem na mão sem precisar. Olha só como ele vai me dar na hora aqui, ó.
Já me deu o resultado. Aqui, o que que ele me deu? Seu ponto de equilíbrio é de 63 mil. Para obter lucro de 15%, você precisa vender 36.585 acima do ponto de equilíbrio. Um salto de faturamento de 57,6% sobre o ponto de equilíbrio. Isso mostra a sensibilidade do negócio. Como a margem de 41% e o custo fixo é relativamente alto frente a ela, cada ponto percentual do lucro desejado exige giro adicional relevante. Se o objetivo é de 15%, for difícil de atingir só com o giro, vale também avaliar a alavanca de redução de custo e o aumento da margem. Ou seja, ele te dá a dica como é que se eu aumentar a venda, eu preciso vender muito mais, então eu posso mexer em quê? Eu posso mexer no giro, né? Que eu ganho no giro, ou posso mexer no custo. E aqui ele me dá os próximos passos. Qual é o faturamento atual da sua loja ou unidade? Assim calcula a distância entre onde ela está e onde precisa chegar. Então, se você tem uma loja, duas, três lojas, ele vai lá no seu sistema, pega as vendas da sua loja. Se você tiver um DRE com custo das lojas, ele pega o DRE, e se você não tiver, você informa aqui qual é o custo fixo da loja. O que é custo fixo? Aluguel, condomínio, se tiver em shopping, fundo de promoção, despesa de pessoal fixo, ou seja, todas aquelas despesas que não varia com a venda. E ele te dá tudo isso aqui. Você pode ter na sua mão 24 horas por dia tudo aquilo que eu respondo, só que eu levava um tempo enorme para responder, pois a resposta eu dou em alguns segundos para que você possa fazer isso. Então, você tem 1.000 perguntas que você pode fazer, porque cada ficha é uma pergunta que você pode fazer. Eu posso voltar aqui e pegar, por exemplo, estoque, né? Tem diversas perguntas sobre estoque. Eu posso perguntar se o meu estoque está alto, né? Vou perguntar essa aqui. Meu estoque está alto? Isso se você tiver com o sistema integrado ao seu ERP. Essas perguntas ele te dá sem você precisar digitar nada. A máquina vai aprendendo a cada pergunta que você fizer, ele compara com o mês anterior, compara com o semestre anterior. Ou seja, é realmente uma gestão de negócio de elevado nível disponível para todo e qualquer tamanho de loja. Aí diz assim, ó, eu perguntei se o estoque está alto, né? Aí diz assim, para calcular a cobertura de estoque, preciso de três informações. Qual a cobertura em dia, o estoque atual e venda média diária. Eu vou colocar aqui, vou dar uma resposta qualquer aqui, vou dizer que uma cobertura de estoque para 60 dias. O estoque atual é de 550 mil. E a venda média diária é de 9 mil reais. E ele já calculou tudo e te deu aqui, ó. Inclusive pela classificação ABC. Aqui ele deu, pelos dados que eu dei, a cobertura de estoque 61 dias. Eu já disse que para esse tipo de público eu defini lá que a minha meta era 60, mas você pode botar a meta que você quiser. E ele te diz aqui que você está 1,5% acima da
da cobertura. Você está praticamente dentro. Tem um desvio de apenas 1,8%. Leitura. Está praticamente equilibrado. Você não estoca em estoque alto. O desvio de pouco mais de um dia não configura problema. É ruído dentro de uma margem de gestão normal. Você está com excesso relevante de estoque parado, nem em risco de cobertura, ou seja, você está num ponto de equilíbrio. Ponto de atenção: cobertura no ponto, na média geral, não significa que está tudo certo item a item. É comum a média esconder os problemas simultâneos, ou seja, aí ele abre o seu estoque e te diz qual o estoque que você está perdendo venda por falta, por ruptura, e qual o estoque que você está perdendo dinheiro com o estoque parado. Ele te faz a curva ABC do estoque, tá? Aí diz que item da curva comparado com a cobertura de 200, 300 dias com dinheiro parado, te dá a recomendação, manter o ritmo atual de compra, fazer leitura da curva ABC, e eu posso chegar aqui e dar para ele, né? Posso dizer que os produtos A, eu vou botar aqui, produto A, venda 82% e estoque e itens SKU 21%. Bota 20% aqui. O C, o B, venda 16% e SKU 32%. E o C, 82 mais 16 dá 98, 2% de venda, 2% de venda, que tem que somar 100%, e 32 mais 20, 52, e 48 de SKU. Aí ele vai me dar a análise da curva ABC. Ou seja, se eu, como eu estou fazendo isso porque eu não tenho os dados da sua empresa. Mas se você tiver os dados, olha como é que ele calcula a curva ABC. A curva ABC, para quem não está familiarizado, é que 20% dos seus SKUs, dos seus itens, representa 80% das suas vendas. Isso serve, é básico. Se não der 80, dá 79, dá 82, mas é basicamente o produto B. 30% dos SKUs representa 15% das vendas e o C, 50% dos SKU representa apenas 5% das vendas, na média. Aqui ele te deu a análise da curva BC, tá vendo? Ó? Já pedi o sortimento que cresceu sem curadoria, item novos entrando e velho não saindo, que está acontecendo no classe C. Te dá o que fazer, o motivo. Ó, faz uma análise completa, te diz aqui que os produtos A, o produto C, o que que você precisa fazer? Tem mais de 90 dias com estoque parado. Olha, ele te dá toda uma análise para você fazer. E aqui embaixo você pede para ele salvar um plano e ele te dá um plano de ação pronto para você agir. Então você imagine você com esse sistema interligado ao seu sistema lá de controle, não, o seu ERP, você fazer a gestão do seu negócio de uma forma que somente as empresas excepcionais de gestão conseguem fazer. Você faz tudo em qualquer lugar que você tiver. Aqui eu não vou aprofundar mais
Porque aqui eu posso fazer de estoque, eu posso fazer por categoria, olha só, eu posso fazer qual a categoria mais que dá mais lucro, qual a categoria que tem melhor giro, como ampliar, aplicar o método Juedir, que venda vale 40% tem peso 40, margem tem peso 30 e giro tem peso 30. Ele calcula qual é a melhor categoria para você trabalhar. Se você perguntar aqui quais categorias devo ampliar, ele vai pegar seu estoque, vai analisar e vai te dizer qual a categoria que você precisa ampliar. Se eu for aqui pegar, mas eu não tenho os seus dados aí da sua empresa, ele vem aqui, olha só como é que ele vai te dar o resultado. Olha aqui. Como eu não dei os dados, ele não pode calcular, né? Mas ele diz, ora, para indicar quais categorias você deve ampliar, preciso aplicar o método, que é o meu método de 30, 40, 30, 30, do método Juedir, que avalia cada categoria por três dimensões simultâneas. Venda vale tem peso 40, margem tem peso 30 e giro tem peso 30. Por que isso importa? Uma categoria pode vender muito e ainda assim não merecer ser ampliada, se tiver margem baixa e giro fraco. Ao contrário, também é verdadeiro. Categoria menores com alta margem e giro rápido costuma ser as melhores candidatas para ser ampliada. Então, aquilo que você tem uma dificuldade enorme de fazer, como todo varejista tem, eu tive essa dificuldade enquanto eu fui varejista e não tinha uma ferramenta como essa, e não tem essa ferramenta no mercado, eu duvido que você está liberado para ir no mercado. Se você trouxer uma ferramenta que te dê essas informações como essa, você tem 5 anos dessa ferramenta grátis. Se você trouxer uma ferramenta que faça isso. E a ferramenta que faz, não faz nessa profundidade, ela faz em uma área. Essa aqui, por ser uma gestão estratégica, ela te dá todas as áreas da empresa. Olha só. Eu posso ir aqui e perguntar sobre categorias, sobre precificação, né? Eu posso ir na precificação e ela vai me e fazer a pergunta: como ampliar o preço psicológico? Vamos ver o que que ela vai me dizer. Preço psicológico. O preço não é só matemática de custo mais margem, é percepção. Dois preços com a mesma margem pode gerar volumes de venda muito diferentes só pela forma como são apresentados. O princípio, preço é percepção. O cliente não avalia o preço isoladamente, ele compara com o valor percebido do produto, com as concorrência e com a referência mental, a âncora da cabeça dele. O preço psicológico manipula essa percepção sem necessariamente reduzir a margem. Quando aplicar? Ele te diz aqui quando você aplicar, né? Item compra por impulso. Compra por impulso, você pode ter uma margem maior. Aí você pode usar o preço psicológico. Em vez de você botar 50, bota 49. Isso chama-se preço psicológico. E itens de giro, entrada de categoria. O preço quebrado, 9, 7, ou seja, significa mais barato. E assim sucessivamente. Ele te dá como você formar o preço. Se você pegar, por exemplo, eu posso pegar aqui, ele não vai conseguir fazer porque eu não tenho uma tabela de preço e não tenho venda. Mas se eu pedir assim, pega os produtos, os 100 produtos mais vendidos em
quantidade e ajusta os preços em 10%, considerando somente os produtos com preço, um preço de até R$ 6. É onde se ganha dinheiro, é nesse critério de você pega os produtos que no preço que as pessoas não têm, que não têm sensibilidade aos preços, as pessoas não sabem quanto custa, não tem percepção de preço, e você pega, vende grande quantidade, material de construção faz muito isso, pega uma conexãozinha que custa 29 e bota 39 e você ganha dinheiro à beça sem que o consumidor perceba. E nos produtos onde ele compara preço, você baixa o preço. Aqui está, tá vendo? Ó? Ele te deu aqui como você pode fazer. Produto, identificação, preço de venda atual, base de reajuste, quantidade vendida. Isso, se você tiver um sistema que te dê a venda, você põe aqui, ele importa a tabela, faz tudo para você. O filtro, 100, dentro dos 100 produtos vendidos, isola somente o que tem preço até 6, classifica por sensibilidade os itens de baixo valor. Normalmente é pouco sensível a preço. O cliente não pesquisa tanto para item mais barato. Isso dá margem para ajustar sem grande risco de perda de volume, mas eu confirmo isso pela categoria do produto, pelo impulso. Ele te dá toda uma análise do produto. Aí ele pega aqui os produtos, por exemplo, esse aqui, ó, o preço atual é 3,85. Ele botou os 3%, deu 3,85, e ele botou o preço de 3,90, que é o preço psicológico. Ou seja, esses produtinhos 5 por 5,49, o cliente vai continuar comprando esse produto e talvez com 5 inteiro ele vai achar que o 5,49 é menor, porque esse 9 tem todo um envolvimento psicológico. E aqui está, tá vendo? Ó? Você não precisa, tudo isso está na plataforma sem você precisar pesquisar ninguém. É só você pegar uma tabela de venda, vai lá, pega uma tabela de Excel. E se você não tiver, é, que são dois modelos de negócio que a gente tem. Um, você pode fazer assinatura e começar a usar isso aqui a partir de hoje. E um outro, a gente faz a integração com o seu sistema e a partir do sistema você começa a ter informação a partir dos seus dados, que aí é muito melhor. Ou seja, como eu tinha programado aqui de ficar 1 hora explicando, você tem todas essas informações. Se você quiser abrir uma loja nova, aqui tem todo um planejamento estratégico. Se você quiser fazer um planejamento estratégico da sua empresa, ele te dá, faz tudo isso com base nos seus dados que você tem lá no seu sistema. Eu posso abrir, minha empresa está preparada para crescer? Vamos ver a resposta que ele me dá. Como eu não dei nenhuma informação, ele vai me pedir a informação, né? Ele me diz aqui, ó. Essa é uma pergunta importante, mas genérica. Está preparado para crescer depende de números, não de sensação. No método Juedir, antes de falar em crescimento, eu preciso confirmar se a empresa está viável hoje. Ou seja, é um princípio básico. Não faça nenhum estudo sem saber da viabilidade econômica da empresa. A viabilidade vem antes da expansão. Crescer uma operação com problema na base já amplia o problema. Também é mais uma dica que o sistema dá. Vou conduzir isso pela sequência lógica do método, começando pela etapa
DRE. Você põe o DRE, se você tiver um DRE, vai aqui, coloca o DRE, não precisa fazer nenhuma formatação, você vem aqui embaixo, aqui tem esse grampinho aqui, você joga e ele vai te dizer se a sua empresa está preparada ou não para crescer, tá? Para eu diagnosticar se a sua empresa está preparada para crescer, preciso de três informações essenciais dos 3 últimos meses: faturamento, custo de mercadoria vendido ou serviço vendido e despesas fixas mensais. Para eu calcular sua margem e saber se a operação atual gera lucro. Sua situação de caixa, a empresa está gerando caixa positivo, empatando ou queimando caixa. Qual é o motivo do crescimento? É para atender demandas já existentes ou está sendo perdida, como fila, capacidade esgotada, ou é aposta ambição em demanda comprovada? Essas três respostas me permitem aplicar o gate de viabilidade e a base sólida, ou seja, ele te faz um estudo e te dá um plano de negócio, basicamente um plano de negócio, sem você precisar de mais nada. Ou seja, essa é a Juedir SA, uma ferramenta de gestão de negócio que não existe no mercado. Por isso que eu solicitei a presença, eu não sei qual a presença que está aqui acompanhando pelo YouTube, mas depois, com certeza, muita gente vai poder acompanhar. É o que o meu sonho de consumo era que um dia eu pudesse ampliar aquilo que eu já fiz e continuo fazendo para pequena e média empresa, eu pudesse ampliar isso para que outras pessoas, outros empresários que não têm condição de me contratar como conselheiro, como consultor, para fazer um trabalho de consultoria, agora ele tem a sua mão, nas suas mãos, né, o método Juedir, com todos esses especialistas por mim criado, que permite que ele faça a gestão do seu negócio em qualquer lugar do Brasil e não precisa ter nada. Se ele tiver uma tabelinha de Excel, ele joga aqui e o resultado vem. Ou seja, esse é o método para você melhorar o resultado do seu negócio, você que é pequeno, médio, empresário e o grande. Eu duvido que tenha uma empresa grande que tenha as informações nesse sentido. Isso aqui são 50 anos de trabalho que a gente conseguiu reunir ao longo do tempo e hoje a gente consegue entregar isso aos empresários de um modo geral para que ele possa fazer todo o seu trabalho. Então, era isso que eu queria apresentar. Eu queria que tivesse alguém aqui no Zoom para que pudesse compartilhar dados, tirar perguntas de alguém que tivesse tirar dúvida, a gente resolver aqui ao vivo, mas o pessoal está no YouTube, eu não tenho como fazer isso. Mas eu agradeço quem estiver assistindo no YouTube e quem estiver assistindo depois esse vídeo, que não perca a oportunidade de conhecer essa plataforma, porque ela pode ser o grande diferencial é um marco, um diferencial aí na gestão do seu negócio. O que você vinha fazendo até ontem e o que você pode fazer a partir de hoje usando essa plataforma que já está disponível para que você possa utilizar no seu dia a dia. Eu agradeço muito a atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu vou mostrar aqui rapidinho o site da JTB Consultoria. Esse aqui é o site da JTB Consultoria. Você entra no site da JTB Consultoria. Tem aqui para você fazer um diagnóstico gratuito da sua empresa. A gente faz 4 tipos de diagnóstico. Aqui tem você pode fazer um diagnóstico gratuito da sua empresa. E você vem aqui no Juedir IA, tá?
eu quero conhecer, é um consultor 24 horas, eu quero conhecer, e você vem aqui, faz o seu cadastro, e você tem, a partir do seu cadastro, você não precisa, obviamente, fazer um cadastro, você não precisa contratar a solução, mas se você quiser contratar, ela foi lançada como promoção por apenas R$ 139 por mês. É uma garrafa de vinho que você toma, né? E não pode ser um vinho caro, senão fica mais caro do que isso. E você paga por mês para melhorar a gestão do seu negócio. Obviamente que isso é um preço de lançamento, porque os custos de inteligência artificial de nuvem é muito caro, mas nós estamos aí lançando com esse preço. Quem tiver a oportunidade, aí nos próximos 30, 60 dias, o preço vai ser mantido. Você pode fazer o seu cadastro agora e começar a utilizar, e será um grande prazer estar à sua disposição para tirar dúvida naquilo que você precisar. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. E eu espero que aí você já como usuário da plataforma Juedir IA. Um forte abraço.